Uma leonina, outra sagitariana. Márcia, mãe do Gabriel, esposa do Rafael, paraense de 37 anos. Tatiana é mãe da Vitória e esposa do Carlos Alberto. Fluminense de Volta Redonda, 46 anos. As duas têm alguns pontos em comum que as trouxeram aqui para essa trilha. Muita coragem. Além de duas profissionais competentes, dedicadas e intensas, Márcia Dantas e Tati Brasil foram demitidas no auge das suas carreiras, pouco tempo depois das suntuosas, maravilhosas cerimônias de casamento, deixando os fãs, seguidores e colegas atônitos. Mas, como toda pessoa corajosa, já se levantaram, estão se reinventando, e para nos inspirar, que eu as trouxe hoje para esse papo. Sejam bem-vindas, minhas queridas, queridas mesmo. Amigas. Olha, amigas. Eu nem sabia que a gente tinha tanta coisa Pois em comum é, nessa a gente história. se olhou aqui e Você olhou, uau, é verdade. Eu intuí, eu acertei mesmo? no alvo, porque vocês têm muita coisa em comum, gente. Nossa, temos mesmo. E você sabe que um tempo a gente se falou, lembra? Antes da minha demissão, e eu te falei que eu estava já receosa em relação a isso. Nós conversamos no WhatsApp. mesmo? Nós conversamos. Nós conversamos. Na verdade, assim, ela me ligou pra me consolar como amiga. Oi. Porque, né, eu tinha ido ao casamento da Marcinha e logo depois eu fui demitida. E ela já sabia também, né, de todos os preparativos e tudo. E ela me ligou pra consolar, mas aí ela também compartilhou essa insegurança. Essa, uhum. Né, falando, amiga, a gente não é nada, a gente está. Sim. Eu lembro bem dessa frase da Marcinha. Então, assim, eu mesma também tô insegura, né? Eram muitas mudanças. E ela falou, não sei o que vai acontecer comigo também. Mas ela me ligou pra me acolher. E aí, depois de um tempinho... Você ligou pra acolhê-la. Porque uma foi em dezembro, outra foi em janeiro. Foi em janeiro. E você casou dia 2 de dezembro. No dia do meu aniversário. Porque foi o dia que eu conheci o meu marido. No dia do meu aniversário de 40 anos. Então, a gente quis casar, oficializar no dia do meu aniversário por isso. Porque a gente se conheceu no meu aniversário de 40 anos. E menos de 15 dias ou 15 dias depois? 2 semanas depois. Eu oficializei dia 2, fui demitida dia 17 de dezembro. Depois de 17 anos de Record. Depois de 17 anos de Record. Uau. E você 15 anos em São casou. Paulo. Você se casou Outubro, no dia 26 de em outubro. E você foi demitida Dia 6 de janeiro. Então é um baque, né? Porque você tem O dia que você um... voltou das férias, Foi o dia né? que eu voltei. Na verdade, era um recesso de fim de ano, né? Que todo mundo tem. Não era férias, Não exatamente, era férias. recesso. E aí eu voltei. Do SBT. Fui, do SBT, exato. Então assim, é muito interessante, né, juntar duas mulheres fortes, do signo de fogo as duas, né, que também são lindas e são competentes para esse papo, porque eu acho que vocês vão, eu acredito, tenho certeza, que vocês vão inspirar muitas pessoas, porque a gente vê uma mudança no mercado de jornalismo, de comunicação, a gente vê muitas outras coisas que a gente vai falar aqui que eu acho que podem ser importantes para as pessoas que vão nos assistir. E também para os fãs de vocês, porque das duas maneiras não houve explicação, não houve lógica, não houve um motivo, né? Foi Verdade. do nada, por isso que pegou vocês duas de jeito, né? Sim. Pegou, impactou. Você já se recuperou, Márcia? Então, eu falo que o luto, assim, são várias fases, né? A primeira fase que você vive é aquela dor mesmo gigante, que você não consegue entender ainda, que você só sente, né? Então, eu passei umas 2 semanas, assim, vivendo mesmo essa dor. Como eu faço terapia há muitos anos, eu falei assim, bom, eu vou me permitir viver essa dor, porque não adianta eu, no outro dia, já estou bem. Não é verdade, né? Não existe. Não existe isso. Então, eu vivi essa dor, depois veio uma raiva, uma revolta muito grande, falando assim, mas por quê, né? Aí você tenta buscar os motivos. Por quê? E às vezes não tem, realmente. Você vai vasculhar, você vai vasculhar. Mas a culpa foi minha? Mas a culpa é de A gente tava alguém? falando sobre isso É, aqui, a gente tava antes de falando. começar A culpa é de gravar. quem? E aí depois a gente começa a ressignificar. E eu lembro bem, Carla, que eu saí na rua, depois de, sei lá, quase um mês, pela primeira vez, e aí eu fui à feira. Eu fui a pé pra feira, e fazia tempo que eu não fazia isso. E aí, na feira, eu comecei a conversar com as pessoas, comecei a sentir as pessoas de novo. E elas me contando histórias. Eu falei assim, é isso que eu preciso de gente de novo. Eu preciso me reconectar com vida. Com vida real, não vida no celular. Vida real. E aí, eu me lembro que eu me emocionei numa ida à feira. Porque eu senti de novo que eu tava viva. Sabe, assim? E aí eu comecei a ressignificar. Uma coisa simples, não é verdade? É uma coisa simples que a gente vai Parece aprendendo. tão, né, que não aconteceu nada e mudou a tua história, porque Mudou. o único jeito que a gente tem, vamos ouvir a Tati, mas é caminhar, continuar caminhando. Exato. Sim. Não tem como você se entregar, e não para mulheres como vocês duas, né? Não, isso entregar não é uma opção. Sim. Não é opção. Não é opção. Como foi para você, Eu Tati? acho que a gente precisa se permitir, assim como a Marcinha falou, né? Eu também vivi o meu luto. Foram 17 anos de Record, 15 só aqui em São Paulo, porque eu vim da Record Rio pra cá. O meu luto durou um pouco mais. Eu literalmente decidi me recolher naquele mês de dezembro. Era um mês, assim,
né, de Natal, logo depois Réveillon. Eu não quis falar com ninguém, falei com pouquíssimas pessoas. Mas foi um mês muito importante, porque pela primeira vez na vida eu passei Natal e Réveillon com a minha família, porque eu não tive que estar numa escala de plantão, né, ao longo dos meus 24 anos de carreira. Janeiro, decidi viajar com a minha família. E aí, depois do luto, no meu caso não veio a raiva, mas veio uma mágoa profunda. Uma mágoa profunda. Porque, sim, me questionei. Falei, por que comigo? Sempre ouvi a minha vida inteira que eu era ótima, que eu era super versátil, que eu era pau pra toda a obra. Eu tava em pleno quadro lá da Fazenda, com várias missões, né, que me deram, assim, e eu abraçava todas elas com muito amor. Você trabalhou comigo. Sim. Quem trabalha comigo sabe o quanto. E a Marcinha também é assim. Ela tem paixão pelo que ela faz. Sim. E aí eu falei, cara, onde foi que eu errei? Porque, assim, sempre fui maravilhosa, né? Sempre dedicada. Sempre trouxe soluções, palavras dos meus gestores. Porque eu... E aí comecei a me culpar. E aí depois eu ressignifiquei. Sim. Então eu entendi assim, a vida é feita de ciclos, né? Tudo tem início, meio e fim. E se esse ciclo acabou, é porque era aquele momento. Hoje eu tô exatamente onde eu deveria estar. Eu sim consegui ressignificar e ainda digo do fundo do meu coração pra vocês. Eu sou muito grata, Record, por toda a minha jornada nesses 17 anos. Eu ganhei prêmio na emissora, a minha carreira... Vladimir Herzog, né? Ganhei Vladimir Herzog, fiquei na final do Prêmio ESC com o Cabrini, imagina, eu e Sobre o Cabrini. presídios, né? Presídios, né? O Cabrini ganhou na época com a matéria do padre pedófilo, e a gente ficou ali, assim, né? Eu lembro dele falando, parabéns. Eu falei, meu Deus, quando eu imaginar que o Cabrini elogiou uma matéria minha, imagina. Fiquei 20 dias no estado do Espírito Santo fazendo um raio-x do sistema carcerário. Então, assim, eu não posso reclamar. Né, tive ao lado de grandes mestres da comunicação, fui repórter do Gugu, apresentei com Paulo Henrique Amorim, Domingo Espetacular, apresentei Fala Brasil em plena pandemia, todo sábado com Zuca, depois fiz um programa de entretenimento também com Zuca, de sorteios. Então, a Record foi um divisor de águas na minha carreira, e eu tenho plena consciência disso, de todas as oportunidades. Eu viajei o mundo com a Record. Mas agora, depois que vocês sentiram, se recolheram, enxergaram uma saída e agora estão caminhando. O que vocês vislumbram para a carreira de vocês, para a vida de vocês? Você já tem uma empresa de pijamas maravilhosa, vejo você, seu marido já tem, ó, já faz dançando, tempo. Dançando, então deve estar focando mais. Eu tenho pijama da empresa dela. Tem vários. Tati, minhas amigas têm que ter, né, gente? Tem que ter, lógico, né, Brasil? Mas é engraçado, eu sempre tive isso, apesar do jornalismo. Eu não sei se a Tati aflorou mais isso agora, mas eu sempre tive essa coisa meio empreendedora, apesar do jornalismo. Eu sempre foquei muito em rede social, eu sempre fui muito, assim, ligada no que estava acontecendo. Então, eu tenho meu curso de telejornalismo há uns 3 anos, logo depois da pandemia. Eu gravei em casa meu curso, comecei a ser produtora de conteúdo digital, mesmo focando. Eu comecei a fazer mesmo com intencionalidade, assim, a rede social. Não era mais uma brincadeira, sabe? Sim. Então, isso já estava em mim. E eu lembro que no ano passado, em 2024, eu já dizia pro meu marido, pro Rafa, eu falava, amor, eu já queria viver de internet. Assim, eu já não estava feliz no SBT desde janeiro do ano passado. Então, foi um ano, assim, de sufoco, né, Tati? A gente chegou a conversar também algumas vezes sobre isso. Mesmo apresentando o principal jornal da casa. É que eu mudei, né? Logo no começo do ano entrou o César Filho. Você foi pro da manhã. Não, foi uma loucura, Carla. Eu passei por 5 programas de eu passei por isso também, sei bem, imagino. Eu já até perdi a conta, então. E aí, cada mudança parecia que você não prestava. Parecia que o seu valor era colocado em xeque mais uma vez. Sim. E aí, assim, eu tive que começar a tomar remédio controlado. Fazia anos que eu não tomava remédio. Eu tô tomando até hoje remédio controlado. Tomo sertralina. Então, assim, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque me trato e tive depressão já, tive problemas quanto a isso. Então, eu falei assim, eu não vou entrar nessa maré de novo. Você não vai deixar cair. Não vou deixar cair. Porque depois pegar lá do fundo é mais difícil. Eu sou psicanalista, eu sei. Você entende? Quando cai, é muito pior. É melhor você já manter aqui pra você conseguir retomar, né? Então, e quando você tem essa autoconsciência, é maravilhoso. Sem os gatilhos, né? Isso. Pra você não ir de novo pra esse caminho. Então, eu comecei a tomar remédio em fevereiro do ano passado, e tô tomando até hoje, e foi por conta de várias e várias mudanças que me deixavam na estabilidade, que você não sabia se no outro dia você ia estar lá.
Então, foi muito difícil pra mim. Eu já falava pro Rafa, falei, amor, putz, a internet já podia estar me dando o suficiente. E eu já falava que eu queria palestrar pelo Brasil, já falava várias coisas que... Fora a tua agência de notícias que você tem, oficial, assim, Então, MD, né? a MD eu comecei depois do luto, porque foi assim. Eu tava em casa e eu recebi uma informação exclusiva no meu direct. De uma operação que estava acontecendo no interior, em Barueri, não, era Grande São Paulo. E aí eu falei, ué, mas tem gente que me procura pra isso, as pessoas confiam em mim, eu sou vista como credibilidade. De alerta. Aí eu fiz assim, sabe quando me deu aquele frio na barriga Seu de novo? Caminho. A minha amiga não tinha... Eu falei, amiga, eu preciso de uma logo pra fazer, porque eu vou começar, não sei o quê. Aí ela, eu tô na Disney, eu não consigo, porque ela mora lá fora. E aí eu falei, vamos colocar de qualquer jeito. E aí eu comecei assim. Mas... Abrir uma página no Instagram, porque é digital, né? Não, eu tenho um portal agora. Ah, a gente portal, tem um mas portal. nesse momento foi uma página no Instagram que, na verdade, era a minha própria página. Eu ainda não tinha separado o conteúdo. Tá, Hoje eu agora já você separo. tem Instagram. Hoje eu já separo. Qual o nome da marca de pijama? Pijamara Oficial, MD Notícias e agora Márcia Dantas TV. Mas eu comecei, assim, a linkar uma coisa com a outra, né? Agora eu tô jogando o público pra lá. Isso é muito de gente que tem proatividade como vocês, como eu. Porque não fica esperando o dia perfeito, o momento não dá pra perfeito. esperar. Tem que sair e fazer como dá. Porque se a gente não fizer acontecer, né? A gente precisa fazer acontecer. Se a gente não fizer isso por você, ninguém vai fazer. E você, Tati, o que você fez? Então, e depois de viver o luto, eu já tinha um projeto. Esse podcast que agora a gente lançou. Qual o nome dele? Reset. Já é um projeto meu há mais de um ano, que eu levei pra Record. Eu levei esse projeto, ele só tinha um outro nome, porque esse nome Reset quem deu foi a Ana, que é uma amiga de longa data. Eu conheço a Ana há uns 15 anos, desde que eu vim pra São Paulo. E eu levei na época, porque assim, como eu sempre fiz muitas matérias de superação e tudo, eu sempre entendi que compartilhar essas histórias, porque eu recebia muitas mensagens na minha rede social. Nossa, como que a sua matéria, como que a sua reportagem me ajudou e tal. E eu falei, e eu acho que cada vez mais a gente precisa compartilhar, inspirar pessoas, encorajar pessoas. Esse é o meu propósito, de fato. E quando eu levei esse projeto, que na época a Record colocou um outro nome, eles amaram o projeto. E falaram, tá, eu sempre quis fazer como psicóloga, porque eu acho que mais do que compartilhar histórias, eu acho que você precisa também ajudar essas pessoas. Então, quais são os gatilhos, né? Por que o corpo reage dessa forma? Qual o sinal de alerta para você buscar ajuda? Porque a gente tá falando de saúde mental. Porque muitos desses traumas te levam a ansiedade, depressão, burnout. Nós sabemos, né, disso muito bem. Mas como o podcast da Record acaba sendo feito por profissionais da casa, eles acharam que não era o caso. E ok, pra mim tava ótimo, isso foi no início do ano passado. A Gi, lá da época do digital, que nem tá na Record hoje, me ajudou a montar esse projeto, a gente apresentou pra direção, foi super aprovado, mas ele não aconteceu, ele não saiu do papel. Vamos deixar pra agosto, não sei o que, aí eu fui demitida. Então, assim como a Marcinha me ligou, né, querendo saber como eu tava, a Ana também me ligou, eu falei, olha, eu estou num momento que eu não quero ver ninguém, mas quando eu voltar das férias, eu vou viajar com a minha família, a gente marcou um almoço. E a gente marcou um almoço em janeiro, eu tinha ido viajar com meu marido, com meus enteados e minha filha, nossos filhos, e aí ela marcou um almoço, e ela falou, o que você pretende fazer? Eu falei, você sabe que eu tenho um desejo antigo de fazer um podcast? Eu apresentei o projeto pra ela. Ela falou, nossa, eu tenho uma pessoa perfeita pra fazer o seu podcast. E aí foi quando ela me apresentou a doutora Anaí. Ela falou assim, olha, eu vou marcar um almoço com vocês duas. Eu acho que é a cara da doutora Anaí. Ela até comentou que ela sempre queria fazer um podcast, mas ela não se sentia, assim, preparada por ela não ser... não é? Exatamente. Maravilhosa. Maravilhosa. Foi uma conexão Tem quase que de mãe e filha. Porque a gente Oh. chorou muito nesse nosso primeiro encontro. Ela abraçou, ficou apaixonada. E a Ana falou... Tá aí, reset. Acho que é aquele momento mesmo de você apertar o botão, reiniciar a máquina e começar a resetar a vida. E tem muita gente precisando Por vários resetar motivos. hoje, né? Nossa, vocês tem percebem muita isso? Que gente. muita gente deve ter chegado até vocês. Falando também das suas dificuldades, pessoas em altos cargos, pessoas não só na área de comunicação, né? Mas vou dar uma pausa, porque a gente tá aqui falando, você falou em mãe, e esse podcast vai ao ar em maio, que é o mês do Dia das Mães. E eu também vejo que vocês falam muito das mães de vocês. E essa tábua, essa coisa aqui Ela também... não é só pra olhar? Não é só pra olhar. A gente, claro, não vai comer e falar ao mesmo tempo, mas dá pra pegar uma uvinha, um queijo brie. É da Cris Alves, uma pessoa querida que resolveu apoiar esse podcast. Eu tenho que dar um beijo pra esse crédito pra Cris. Cris, obrigada por linda alimentar a gente. Com essa beleza, porque até os olhos, água né, na ficam boca aqui. impactados com tudo isso. A Cris, ela
ela faz pra... Enfim, ela oferece, faz buffet, alguma Ela coisa assim? vende, ela produz para Olha que tábuas. legal. Ela tem um esquema que ela fala que é grazing food, né? Food, eu não sabia o que é isso. Que é Eu comida de confesso que eu não pastoreio. É uma comida para Nossa. você comer em tábuas. Então, é Ah. Cris Alves Tábuas e Cestas. Então, eu conheci a Cris há muitos anos. E no meu aniversário, ela falou que eu incentivei muito ela também. Ela teve que resetar. Uhum. E aí, ela me... Quem não, né? Quem não? Ela também era uma grande executiva. E também passou por uma questão lá pessoal, como a de vocês. E aí, ela resolveu fazer isso para viver. E ela me mandou no meu aniversário uma cesta Maravilhosa. lindíssima. Ah, Lindíssima. que E ela legal. falou, Carla, eu ouço seu podcast, você me inspira tanto, eu posso participar de alguma maneira? Eu falei, claro. Aí ela, primeira vez que está mandando esse... Ah, eu esse quero seguir a amor. Cris. Ai, que lindo. Ela tem merece, um vai Instagram? Tem, Qual é o arroba arroba Cris dela? Alves. Cris E Alves. vai estar no nosso post até... já Legal. postei. Perfeito. Perfeito, perfeito. E voltando, então, a mãe de vocês é muito presente. Eu vejo que eu tô me pintando seu cabelo, dei risada, rachei de É rir. verdade, amei aquele vídeo, gente. Gente, a minha mãe, quando ela Ela aparece faz nas tudo. redes sociais... Bomba. Ela bomba mais que eu. Ela Maravilhosa. bomba mais que eu. Isso porque você Sério? não sabe os bastidores que ela tá vivendo agora na fase da vida dela. Não vou contar, porque senão ela vai me matar. Ah, é? Mas ela está amando novamente. Ah. Está cheia de... Menina! Muitos anos depois o meu pai faleceu, primeira vez que ela Lá no tá... Pará? Lá no Pará. Ela mora lá ainda. Mas assim, é uma loucura. Tá recomeçando. recomeço, também tá no reset Igual. dela. Tá no reset dela. Só que é complicado pra gente também ver a mãe virar uma adolescente de novo. Gente, a minha mãe nunca foi de contar essas coisas pra mim. Então, assim, eu tô... Porque tá naquela fase assim de borboletinhas. Amiga, não, ela não Bomba. sai do celular. Aí ela fica tirando foto. Gente, eu não tô preparada. Vai pra terapia. Não porque- tô preparada. Meu filho, quando eu falo umas besteiras pra ele, ele fala, mãe, não quero ouvir. Não quero ouvir. Mãe, não vai assistir esse podcast. E a sua mãe também te deu muito apoio. Muito. Na verdade, se não fosse a minha mãe, eu nem estaria em Desde São Paulo. quando a Vitória nasceu também, né? É, porque assim, eu nasci em Volta Redonda, né? Eu sou da região sul-fluminense do Rio. E desde então, assim, jornalismo, se vocês sabem, é uma loucura. Então, quando eu tive a Vitória, na época eu trabalhava na afiliada da Globo. Então, assim, mentira, eu não trabalhava na afiliada da Globo. Mentira. Foi num reset da minha vida. Ah, num outro. No outro reset, eu tava trabalhando em banco, porque eu trabalhei em banco, eu fui Olha. bancária, e por isso a minha pós-graduação em gestão de negócios. Porque eu comecei, na verdade, trabalhando como jornalista no SBT, do Rio de Janeiro, no interior, e passei por uma demissão, assim. Na época eu tava com casamento marcado, né, com o pai da minha filha, até então fui casada com ele há 11 anos, ele já faleceu. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Cheio de dívida pra pagar do casamento? E a minha cunhada trabalhava em banco. E aí eu fui trabalhar como vendedora de cartão de crédito, promotora de cartão de Caramba! crédito. E aí, quando a Vitória nasceu, foi quando eu recebi... Mas eu sempre trabalhei como jornalista freelancer. Eu fazia o jornalzinho e a TV Aço, que é a TV corporativa da Companhia Siderúrgica Nacional. Que é da sua cidade, a Volta Que é da Redonda. minha cidade. Uhum. Então, eu sempre trabalhei como jornalista da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, eu fazia tanto o impresso quanto o corporativo na TV Aço, que a gente falava de segurança no trabalho para os caminhoneiros. E a sua mãe te ajudou? E a minha mãe super me ajudou desde então. Cuidando porque... da Vitória. Cuidando da Vitória. Eu voltei a trabalhar com 2 meses de vida, porque quando eu tava de licença no banco... A Vitória com 2 meses de vida... Porque quando eu tava de licença no banco... a CSN foi ser a patrocinadora de um programa da Band Rio. Uhum. E eles me olharam numa bela reunião lá na tela. Eu falei, quero essa menina pra apresentar o nosso novo programa, que era uma revista eletrônica de sábado. Eu falei, Brasil, eu estou de licença maternidade. Ai, meu Vitória tá com Deus. 2 meses, eu tinha engordado quase 25 quilos. Eu falei, não, mas aí, enfim. Você foi ou não foi? Fui. Ah. Deu tudo certo, voltei. A TV era uma paixão, né? Então, voltei e com 2 meses de vida. E aí, desde então, a minha mãe sempre cuidou da Vivi. E quando eu vim pra São Paulo, a Vitória estava já com 3 anos. Eu acabei trazendo a minha mãe, que tá aqui até hoje, né? Olha, Apaixonada por isso aqui. sabia. Não, minha mãe Ela já é o mora contrário. pertinho da gente. Ela odeia São Paulo. Nossa, minha mãe ama, não quis voltar. Meu irmão fica bravo comigo, mas não tem E o a que tua fazer. tá no Pará. A minha mora lá e não troca nada, por nada, Belém. Não troca. Você casou em São Paulo? Casei em São Paulo, no interior, né? Aqui pertinho, em Araçoiaba da Serra. a eu gente conheço fez um bem casamento Araçoiaba. num Lindo, campo. lindo, Ó, lindo, lindo, tadinho. lindo. O teu foi no Palácio Tangará. Foi, Palácio Ai, Tangará aqui olha em que São Paulo. chiquérrimas. Gente, essas Mas vocês são muito bonitas, além de competentes, e é sério. Não, obrigada. Mas é uma trajetória muito difícil também.
Você já foi discriminada por ser bonita, por exemplo? Você já foi discriminada por ser bonita? Ou, em detrimento da sua competência, da sua inteligência, da sua astúcia, você já teve... sobressaiu mais a sua beleza? É uma pergunta difícil. Olha, beleza, eu acho que não, porque eu nunca me achei bonita, amiga. Massinha. Vá. Não, eu sofria bullying gente. na escola, então eu tenho uns traumas, assim, desde a infância. Então, nunca me achei. O que as pessoas dizem? Assim, que eu sou fotogênica, que eu fico bem no vídeo. Então, o que eu sempre falo que eu acho que eu sou fotogênica, não sou tão bonita assim. Mas essa questão, eu acho que eu fui sempre mais julgada pelo meu jeito do que pela minha aparência. É sempre assim, ela é muito engraçada, ela é muito espivitada, ela é muito assim. Ela não é inteligente. Ela não é... ela é muito, muito dada. Ela é muito espontânea demais, ri demais. Eu já ouvi muito isso. Uau. Então, aí eu acho que julgavam a minha competência pelo meu jeito. E isso deveria sempre... ser o contrário, né? Porque é um diferencial, né? Porque no jornalismo, eu acho que eu quebrei... seu carisma que é o que fez você chegar onde você chegou. Mas eu acho que no jornalismo, Tati, a gente vem de uma fase, assim, que as pessoas eram... assim, o jornalista tinha que ser muito sisudo. Verdade. E eu quebrei muitos paradigmas, Verdade, principalmente nas redes sociais. De mostrar que eu gosto de funk, de mostrar que eu tenho um jeito de dançar diferente, que... E tudo bem, que isso não tem nada a ver com o meu profissionalismo. Então, eu acho que eu quebrei alguns paradigmas em relação a isso na nossa profissão, só que foi pesado pra mim também. Porque eu já ouvi muitas comparações, mas por que você não é igual a Renata Vasconcelos? De chefe, por exemplo. De pessoas de chefia. A gente quer você igual a Renata. Quietinha, na sua. Só que eu nunca fui isso. Então, pra mim, foi... E esse julgamento sempre veio desde pequena, assim. Eu sempre ouvi muito isso. Então, eu tive que ir desdobrando em mim pra conseguir ser o que eu sou. Tive que ter muita coragem. Ela é dada demais. Eu tive que ter muita coragem pra assumir o que eu sou. Que é bem isso. Coragem é a gente ser a gente mesmo, né? A gente confiar no que a gente quer e embora não tenha o que tire a gente daquele rumo, né? Com certeza. E você? Assim, né? Eu não sei se eu tive tanto preconceito em relação a isso, assim, diferente da Massinha, eu já sou um pouco mais discreta e tudo, mas não que eu seja também uma Renata Vasconcelos, né, ali toda certinha, não sou. No início da minha carreira, o que eu senti foi um preconceito, na verdade, por eu ter uma aparência extremamente jovem, até hoje, então, assim, você imagina eu recém-formada, o que eu ouvia dos meus chefes é que eu não passava credibilidade, que parecia uma recém-formada, entendeu, numa bancada. Então, eu precisei lutar muito pra eu parecer mais velha do que eu era. Nossa. Então, eu sempre tinha que eu fiz muita fono, pra ter sempre uma voz que passasse mais credibilidade, Nossa, mais mas valeu a pena, né, amiga? Porque essa sua voz é uma coisa maravilhosa. Então, eu sou hoje muito pra mim fã. é engraçado. Hoje, pra mim, isso é muito natural. Tanto é que quando eu cheguei na Record, eu encontrei algumas repórteres que falavam assim que tinham até a própria fono da Record, a Vanessa Pedrosa, maravilhosa, que eu amo de paixão. Que eu até falava assim, eu falava mais do que minha fonoaudióloga, ela é minha psicóloga, porque a gente falava, vamos no divã da Vanessa. Porque ela sempre foi muito acolhedora, ela sabe? É muito meiga, ela é muito acolhedora. E ela falava, Tati, as repórteres ficavam assim, eu quero a voz da Tati. Era a voz da Tati Brasil. E eu falava, sério, Brasil? Como assim? Porque eu trabalhei minha voz a vida inteira, desde a época de faculdade. É legal você falar isso, porque muita gente alunos meus, por exemplo, acham que, que a voz não é uma coisa que você pode melhorar e trabalhar. Muito. Gente. A voz, a desenvoltura, a própria comunicação, ela é treinável totalmente, né? Você pode adaptar, pode treinar. E comigo foi assim. Claro que quando eu cheguei na Record, eu já tinha uma certa estrada, né? Eu já tinha passado pelo SBT, pela Globo e tal. Já cheguei com a voz um pouco melhor. Mas hoje, ainda hoje, quando eu vejo as minhas matérias lá do início, eu falo, meu Deus. Mas o que você fazia além de voz? O que você fazia pra parecer mais velha? Blazer. Então, assim, eu nunca me roupas mais sérias, sempre com uma maquiagem, pra não estar com a cara lavada. E, por exemplo, a cara lavada é muito engraçado, porque tem dois fatores, eu não sei como você é assim. Quando eu chegava aqui de plantão, de fim de semana, às vezes eu quero ir de calça jeans, tênis, camiseta. E era muito engraçado, assim, tá tudo bem com você? Tá batida? Assim. Dá essa impressão, né? Eu tô bem. Porque a gente usa muito maquiagem. Porque você fica escrava disso, de alguma forma. Fica fazendo parte do seu visual. E aí né? você não consegue pra entrar quem a te conhece só padaria, maquiada. porque parece que as pessoas estão te achando feia. E eu demorei pra me assumir. Então, assim, houve um momento da minha vida, não sei a Marcinha,
A Marcinha acho que não, porque eu até cheguei a ligar pra ela uma vez pra falar sobre extensão de cílios, essas coisas. Ela falou, não gosto. Eu usava mega hair, eu usava extensão de cílios, eu era montada. Eu brincava com meu marido assim, que eu falava, meu Deus. Mas não era uma coisa que você achava bonito, era mais uma necessidade, era isso? Porque tipo, assim... de aprovação, né? Porque assim, você começa, igual, por exemplo, eu coloquei o mega quando eu fui apresentar o Domingo Espetacular com o Paulo Henrique Amorim. Uhum. E aí eu ficava, nossa, imagina, né? Um ícone da televisão. Então... quando eu coloquei aquele tic-tac na TV, dá aquela coisa, cabelão, cabelo cheio. Não era nem pelo comprimento, meu cabelo ele é muito ralinho, né? Eu não tenho muito cabelo. Então, quando você coloca, aí você fala, nossa, tá bonita no vídeo. Aí você coloca cílios postiço. E aí você fica parecendo um mulherão, né? Uhum. A altura de um apresentador como o Paulo Henrique Amorim na minha cabeça, né, gente? Porque imagina... Só na cabeça da gente, porque a gente cria esses fantasmas. Verdade. Sim. E quando a gente trabalha em TV, a gente fica muito Faz parte escrava um da pouco imagem. também da história do telejornalismo, principalmente, né? Você me falou hoje, um pouco antes da gente gravar, que você já gravou sem maquiagem nenhuma, mas é algo raríssimo, justificável pela condição. Pelo ambiente, né? Porque aí, quando eu ia fazer essas expedições no Nepal, até porque, assim, não tinha nem como maquiar, né? E também não condiz com a matéria. Nada a ver, Nada a ver. Seria até fora de propósito. Não dá, eu acho que você tem que... Imagina, eu tô lá no Nepal, na Cordilheira do Himalaia, com os nepaleses, sem banho, 18 dias. Como você vai fazer 18 dias sem banho, Márcia. Não, né? Então, assim, levantava, assim, fazia um negocinho assim, gravava. E então você já gravou sem entendeu? maquiagem, apareceu no vídeo totalmente desesperado. Imagina, a Marcinha totalmente morreu alguém, desprendida saiu disso, né? No correndo meio pra de fazer uma... chuva, de Ligam, temporal, Márcia, de vem enchente. correndo. Então, eu me arrumava bastante quando eu trabalhava de madrugada, né? Era uma coisa louca. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui no programa do Silvio, eu lá no palco, e ele vendo os meus vídeos de repórter, ele falou assim, mas é a mesma pessoa? Eu falei, Silvio, eu tô desarrumada, cabelo no vento, com não sei o quê. E aí ele, mas não parece? Mas não parece a mesma pessoa? Mas é tão bonita? Não sei o quê. Mas assim... eu brinco que a gente tá apaisando. Eu falei, não, é que hoje eu estou apaisando. Tem uma matéria da Sandy que ela fala que até hoje ela vai na padaria, ela não consegue ir sem maquiagem, que ela é escrava. E aí eu fiquei me perguntando também em relação a isso, e tem de uns anos pra cá, eu ia pro trabalho já sem nada. Porque antigamente eu tinha que passar alguma coisinha no rosto. Aí eu comecei a ir sem nada, porque eu comecei também a me aceitar mais. Mas é muito... Eu, desde 20 anos, a Tati também muito nova, né? Sim. A gente começou muito nova, então eu acho que a gente viu a nossa imagem crescer, assim, se amadurecer na televisão, essa é a palavra. Sim. Parece que o nosso amadurecimento foi no vídeo. A gente foi vendo... E aí é difícil pra mulher. É difícil. Porque Eu tive que fazer um exercício. E aí eu estabeleci. Então, por exemplo, eu tive que fazer uma cirurgia pra retirada de vesícula. Eu falei, bom, já que eu vou ter que tirar o mega, não coloco mais. Eu fiz uma promessa pra mim mesma. Assim, com filtro de Instagram, que as pessoas ficam doentes, que você não se reconhece mais, porque você acha que você tem que estar com filtro, você tem que estar montado. Então, assim, Você não usa mais filtro? não uso mais filtro. No Instagram? Não uso mais Você filtro. usa? Assim, Bem leve. não, eu uso, mas assim, antigamente, não é Quase que eu nada. não uso. Vou corrigir. Não, quando a gente acorda, eu uso também. Quando eu tenho que fazer alguma coisa que... Não, a também. gente usa, mas assim, é uma coisa que eu já uso meio que assumida. Mas sabe quando você usava e se a pessoa tira uma foto sua, eu não sei se com a Marcinha era assim. E aí eu ficava assim, ai meu Deus, você vai postar essa foto assim, filtro? Então, peraí, me manda foto, deixa eu dar uma editada na foto e não sei o quê, porque eu saí muito feia. A ditadura eu da tô beleza, assim, né? A ditadura da beleza. Então, assim, não é que eu não uso, e eu também não sou contra, tá, gente? Não é isso. Mas é você se reconhecer e resgatar a sua identidade. E se achar bonita ao natural, entendeu? Sim. E o que é inegociável pra você? Tanto na profissão, como na sua vida pessoal. O que é inegociável? Ai, olha, hoje em dia, depois de muito tempo, assim, de sendo escrava de muita coisa na TV, a gente viveu muitas violências, né, Tati? A gente viveu violências. Sim. Violências em relação à nossa aparência, violências em relação ao que a gente é profissionalmente. Eu já vivi muitas violências de ouvir de pessoas, coisas que eu não gostaria. Então, assim, pra mim é inegociável eu estar num ambiente que me traga paz e que eu seja reconhecida pela profissional que eu sou. Porque eu acho que eu não admito mais que o que eu represento como profissional seja colocado em algum momento em xeque,
sabe? Então, assim, pra mim, paz no ambiente de trabalho e ser reconhecida é inegociável. Eu acho que por isso que eu quero muito que esse meu projeto, graças a Deus já tá dando certo, que dê cada vez mais certo, porque eu acho que vai ter a minha cara, eu vou conseguir gerir, pela primeira vez eu tô gerindo uma equipe minha, eu virei editora-chefe, assim, é uma coisa louca, e aí eu tô aprendendo a lidar com as pessoas, eu tô aprendendo. A gente descobre habilidades, né? Porque você se desafia a todo momento. Eu falei, quanto tempo que eu não aprendi alguma coisa assim, diferente, nova, e que eu me sinta viva? Então, eu acho que isso é legal. E o que é negociável pra você, Tati? Hoje, viver com propósito. E qual é o seu propósito? Então, porque o meu propósito, porque a gente estava conversando sobre isso até antes da gravação, hoje eu entendo, de novo, gente, sou muito grata a toda essa minha trajetória como jornalista, e eu não falo só na Record, eu falo em todas as emissoras, só que a maturidade, tanto profissional quanto na vida pessoal, idade, né? Eu tô com 46 anos. A gente, às vezes, passa muito por cima da gente pra agradar o outro. Sim. A gente passa por cima da gente em todos os sentidos, não só na sua profissão, como na sua vida pessoal. E hoje, eu não me permito mais. Hoje, eu Não permitirá mais. Não, hoje eu digo não. Eu aprendi a dizer isso. não. Porque eu sei, assim, o que faz sentido pra mim. Isso faz sentido pra mim. Então, assim, eu sinto que eu tô cada vez mais seletiva. Porque pensa, eu acredito que aconteceu com vocês o que também já aconteceu comigo. A gente vai no automático. E nós fomos criados, né, de uma certa maneira, a sermos eficientes no trabalho. A parte emocional você resolve em casa, chora embaixo do chuveiro. Minha mãe não foi uma grande executiva, ela falava que chorava embaixo do chuveiro. Ninguém estava preocupado se ela estava bem ou se estava mal no trabalho. Então, eu acredito que a gente se depara com até depois do feminismo, a gente se deparou com uma mulher entrando no mercado de trabalho, tendo que galgar o seu espaço. E hoje a gente percebe que a gente tem um outro movimento fazendo acontecendo. um caminho ao contrário, né? Um movimento de sermos nós mesmos, não aceitarmos o que querem nos porque igual impor. a Marcinha falou Tem um custo, mas... Tem um custo. Tem um custo. Mas ela falou desse reconhecimento como profissional, né? Porque, assim, a gente já tem um repertório, uma bagagem suficiente pra dizer... E, assim, isso eu falo com humildade, não é assim, ela até virou isso estrela. é um problema, né? Por que a você mulher não pode dizer mais acreditar em você, entendeu? Você viu que eu ouvi isso na internet um dia desse? O cara falou, autoconfiança demais é um problema. Oi? Por que é problema? Um homem, Porque eu né? sou mulher, né? É, claro, óbvio. Porque se Então fosse um não. homem dizendo que ele Parabéns, você é poderoso, incrível, vou te seguir, vou te imitar. É bem isso, Então né? é isso, você já tem um repertório suficiente pra entender o seu lugar na sua profissão e na vida das pessoas. Então a gente não precisa mais se submeter a algumas coisas que não alimentam mais a nossa alma e o nosso coração, entendeu? Eu quero fazer coisas que alimentem o meu coração e a minha alma, porque nem tudo é sobre dinheiro mais. Mas percebemos que... Tem um momento no início da carreira que a gente topa tudo, porque você você tá começando, você precisa pagar suas contas, não tô dizendo, ninguém aqui é rico, não é nada disso. Mas você precisa mostrar o seu trabalho e você se submete a algumas coisas para as pessoas te reconhecerem. Hoje não mais. Eu não sei se vocês acreditam, vou fazer um papo agora, entrar por uma estrada diferente, que aconteceu também comigo. Eu vou pegar esse queijinho, gente. Tá uma delícia. Aconteceu comigo. Eu acredito que quando a gente não toma uma decisão, eu acredito que Deus, uma força maior, toma a decisão por nós, né? Então, muitas vezes é muito cômodo pra gente, pra todo mundo, acordar de manhã, pegar a bolsa, botar uma roupa e vou trabalhar. E isso parece preencher a vida. Só que a gente muitas vezes esquece que o casamento não tá bom, que a relação com o filho tá abalada, que a gente não tá se cuidando como deve, que a gente não faz mais nada a não ser trabalhar. Então, muitas vezes... A gente se anula. E a gente começa a perceber isso quando a gente se depara com a cara no chão, né? Quando a gente fala, oi. isso. Eu, no caso, tive várias caras no chão ao longo da minha carreira, também em televisão, também no jornalismo, também como radialista e também como pessoa. O último trabalho, como eu estava contando para vocês, eu dei com a cara no chão, eu caí de fato no chão. E eu falo brincando que Deus chegou lá no céu, de alguma maneira, não sei como funciona, dentro da minha cabeça, devia ter uma reunião, a Carla vai ter que cair. Pra parar, ela vai ter que cair. Vai ter que cair. Exatamente. Aí me falaram isso. Aí eu ficava pensando, bom, deve ter uma negociação. Não, mas o rosto não. Não, mas a perna não. O braço esquerdo. Bom, então foi o braço esquerdo que foi o menos pior para poder me recuperar. Porque aí é uma forma da gente falar assim, eu não vou mais me sujeitar a fazer o que eu não quero, o que eu não gosto. Aconteça o que acontecer,
com o dinheiro que tiver Sim. de ter. Porque realmente ninguém tá rico, mas também a forma como a gente encara o dinheiro É diferente. é diferente. É diferente. O que a gente começa a valorizar outras coisas, né? Você sabe que você contou essa história, eu lembrei de uma meio parecida com uma outra situação. Na época, eu me separei, né, do pai do Gabi, e a Sim. Tati, inclusive, até a gente estava muito próxima nessa época, a gente teve uma conversa decisiva, a Tati me ajudou muito. Olha. Ela, eu fofa. acho que eu já disse isso pra ela, né? Porque a Tati disse. também viveu uma separação. E na hora que a gente tá tomando a decisão de fazer isso, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Porque o mundo inteiro tá dizendo, mas como que você vai sobreviver sem ele? Mas você vai ser capaz de cuidar do seu filho sem ele? Mas como que vai Ai, ser? Vai separar. Mas vai separar. tem filho, Mas blá, você blá, tá blá, sozinha em né? São Paulo, porque eu não tinha família aqui. Uhum. Ele é seu esteio. Né? E aí a Tati virou, foi uma das poucas pessoas que falou assim, amiga, você consegue. Eu consegui. E você sabe que eu Você só tive consegue. noção da importância dessa fala quando ela me chamou pro casamento dela. Porque assim, e é isso, eu acho que tudo bem, eu posso compartilhar. E eu fiquei até emocionada, eu falei, é mesmo. Porque assim, eu conheci Eu vou chorar também. As duas emocionadas. Eu conheci o seu marido no dia do casamento de vocês. Foi. E eu fiquei muito surpresa por ela ter me convidado. E aí ela falou, Tati, é porque você não faz ideia De quanto foi da importante. importância que você teve na minha vida pra eu ter coragem de recomeçar. Que lindo. É muito Né? legal. E aí, e eu fico até arrepiada. Eu falei, nossa, e eu realmente não tinha, porque eu só fui acolher e encorajá-la. Que eu falei, como você não é capaz? Claro que você é capaz. Você pode E tudo que assim você a gente quiser. faz com muitas e muitas pessoas, vocês é? no vídeo, vocês com as Exato. atividades, a gente na vida, né? Sim, e você sabe que e às vezes a gente não tem noção quanto é importante esse vínculo, essa rede de apoio feminina. Sim. Feminina. A gente ajudar umas às outras. Isso a Tati fez muito comigo, mas eu lembrei da sua queda porque quando eu fui pra separar, que eu tomei a decisão, eu quebrei o meu dedinho mindinho do pé. Ui. E eu tive que ficar 15 dias afastada do trabalho. E foi nesse período que eu olhei pro resto Aham. e que eu percebi, É. eu tenho que separar. Mas Deus faz isso mesmo. Então, aconteceu algo Não é? parecido comigo. E eu Que acho que é legal. isso. Às vezes a gente precisa pra poder cair na real de que algo tem que ser mudado. Exatamente. E quando a gente não tem essa iniciativa por conta própria, né? Alguma força divina faz a gente Não, e entrar no faz eixo. mesmo. No nosso podcast mesmo, lá no Reset, a Janine Borba compartilhou um momento da vida dela, da espera dela pelos bebês, e ela Sim, demorou que ela 10 adotou. anos. Não, ela teve que fazer inseminação. fertilização e tal. E o que aconteceu? Ela caiu e o médico falou, olha, se não fosse essa queda, você tinha perdido seus bebês. Ela caiu 2 dias antes dela ser internada no hospital. E aí eu falo, tá vendo? É Deus falando assim, para. Ah, ela Depois a tava gente- com um problema, não sabia, caiu. Gente, olha Olha isso. só. Salvou os É. bebês. E Então... olha que engraçado, depois ela eu- ficou semanas, né? E a em gente só tá repouso aqui nesse absoluto. podcast hoje também por uma intuição. Porque eu encontrei a Márcia lá no Morning Show. Jovem. Vamos almoçar? Vamos. A gente podia chamar a Tati. Não sei de onde eu tirei isso. Foi. Ah, mas você até me mandou mensagem. falei, me como deixou- Não entendi. E aí depois eu tive ideia, ao invés de um almoço, vamos nos encontrar, vamos fazer Pra um esse papo. bate-papo. E aí eu tô vendo, quando eu fui estudar um pouco cada uma de vocês, eu falei, nossa, tem muitas coisas em comum. E hoje a gente tá vendo que tem mais Mais ainda. ainda. E é muito raro também, eu acho. É por isso que você valorizou tanto uma mulher. Ainda temos muito, eu vejo. É um trabalho grande de apoiar a outra e não ficar medindo, né? Se a roupa tá boa, se tá com ruga, se tá com pé de galinha, se o cabelo tá pintado, se não tá pintado. Ainda mais nesse meio de Eu ia TV, falar né? isso agora, principalmente, eu até respirei que eu fiz. Principalmente. Na ela televisão, com egos e É, com coisas, é difícil, competições é e com difícil. coisas assim. Claro, TV é maravilhoso, a gente ama o que faz, ama televisão, isso é indiscutível, mas muitas das vezes também é um ambiente tóxico, né? Assim como outros locais de trabalho. Mas TV, como mexe muito com essa coisa da imagem, tem essa coisa do ego, Da visibilidade, né? né? Porque o que Isso. você fala, você saiu no elevador, aí o teu porteiro, o teu vizinho olha Todo pra mundo você e sabe. já sabe quem é você. Quando você tá num banco, a gente nunca vai saber que É a única diferença, na verdade, né? É o que eu é, sempre falo. Exato. A única diferença, né? Mas essa Porque única diferença não mexe estamos na entre psique. 4 paredes, né? Outras pessoas veem o que você faz. Só isso, porque é um trabalho como outro qualquer, né? Deveria, pelo menos, ser encarado dessa forma. Mas, infelizmente, nem sempre é assim, pra quem trabalha em TV. E vocês já tiveram alguma questão machista que vocês tiveram que passar com coragem? Eu já tive. Eu E já muito tive. recentemente. E não foi no século passado, foi A minha recente. foi super recente também. Inacreditável. Não sei se eu cheguei a te contar, Tati. Acho que não. Conta pra gente. Ai, meu Deus. Se não dá Queriam... nomes. Não vou dar nomes, É, nem não posso. dá nome, porque é. a pessoa é bem famosa, inclusive. Imagina.
Mas a pessoa pediu pra eu mudar a cor do meu cabelo. Que cor queria? Queria que eu clareasse o meu cabelo e cortasse. E aquilo foi uma violência tão grande pra mim. Porque assim, não foi uma vez, ele ficava falando, mas e aí, quando que você vai trocar? Ele chegou ao máximo de ele marcar o cabeleireiro pra mim. Falou, estou falando aqui com o cabeleireiro. Você vai lá quando? Eu vou pagar. Aí eu falei, não precisa, imagina. Não. E assim, eu com cheia de dedos, porque é uma pessoa poderosa, né? É difícil, E né? aí, eu chegava em casa e chorava, porque eu me sentia incapaz. Porque como é que eu tô aceitando uma Qual a situação justificativa dessa? dele que teve? Ah, não, é pra parecer mais jovem. E porque geralmente... Mas isso acontece muito. Olha só. Aí, Isso ó. acontece muito. E também porque pra eu ficar mais feminina, porque o cabelo preto, e sendo, gente, que pra quem não sabe, o meu cabelo agora é que eu comecei a tonalizar, porque ele é preto assim, da minha família, né? Das minhas origens, eu sou do Pará e tal, minha mãe. E outra, Silvio Santos amava o meu cabelo, falava que ele gostava de cabelo de mulheres pro cabelo preto, ele ama a Ellen Ganzaroli, a Rafinha e tal. E dizem que foi isso que ele viu também, era coisa estética, que ele achava bonito, morena e tal. E também o cabelo moreno confere, tem seu charme, confere seriedade, né? Isso, mas assim, pra mim, é a minha Identidade. autenticidade, a minha essência. Você já- Sabe assim, Sansão? Eu fico pensando, se eu mudar meu cabelo no ano do meu casamento, Uau! não tem como. Não faz sentido Não faz nenhum. sentido Se algum. fosse uma vontade própria, né? Você pode fazer o que você quiser, botar roxo, azul, Mas você sabe que eu amarelo. cogitei trocar, né? Por medo de perder o meu lugar. Eu cogitei trocar. Eu cogitei, falei com meu marido, tive que conversar com a minha família. Falei, será? Então eu tive que ter muita coragem pra enfrentar depois. Eu não cheguei a dizer pra pessoa, não consegui ter coragem de dizer que eu não ia fazer. Mas eu fui enrolando, levando na maciota até que Deus me tirou de perto dessa pessoa. Graças a que Deus. bom. Eu acredito muito nisso. A gente sempre passa por situações assim, né? Eu passei por uma que recente. Que alguém tirou da minha mão um roteiro, falando, eu era diretora. E alguém falando assim, o roteiro mudou. Pá! Eu fiquei depois, eu falei que ainda bem que eu sou Mariana já mais velha, já tenho mais de 50 anos, psicanalista, já tô num outro patamar, assim, porque eu tive calma pra falar, não, mas eu anotei minhas anotações, eu sei que mudou, pode me devolver? E eu fico pensando, ele nunca faria isso com outro homem. Principalmente porque ele levaria um murro, provavelmente. Sim. O homem não aceita que você fale abruptamente, tire alguma coisa da mão dele, né? E outra, voltando pra você, o Celso Freitas apresentou até quantos anos? Com cabelo preto, branco, né? Grisalho. Ele saiu agora da Record, Saiu recentemente. recente. Não, esse Provavelmente com mais de 60. Você já viu alguma apresentadora assumir cabelos brancos? Não, né? Não. Não pode assumir. E vou até além, assim. Nem gordinha, né? É muito difícil você também... se você vir, você me avisa. Porque uma mulher mais velha, numa bancada, depois de tantos anos, quanto a gente vê Celso Freitas e vários outros... Até A gente tem prazo de validade na TV, A né? mulher tem prazo de validade na TV, diferente dos homens. Exatamente. Ainda continua a ditadura da beleza, da idade, E aí sim, o etarismo. você tem que estar, né, com magra. peso ok, um cabelo sempre arrumado. Hoje, por exemplo, eu tô com o início dos meus branquinhos aqui. Mas ok. Nenhum, Tati. Não, porque eu fiquei... A gente tem que estar sempre com a raiz, né, feita. Aí unha pela primeira feita. vez você falou, não vou fazer agora. Não, eu agora deixo um pouquinho e tal, até E é pra bem não isso, e estragar até muito pra o entrar na cabelo. emissora, como você falou, você saía maquiada de casa. Não é nem justo, eu vejo meu filho, que ele trabalha, ele tem uma reunião online, ele só tem o trabalho de ir num banheiro, olhar no espelho se tá bom, fazer assim, e voltar pra mesa e falar, não é justo. Não é justo com a gente. A gente tem que fazer uma E série sem falar de que coisas. financeiramente, Homem né, grisalho nós somos reféns O de... pessoal fala, né, homem grisalho Muito. é charmoso. E a mulher A mulher é... grisalha é velha. É verdade. Parece desleixada a mulher grisalha. Desleixada, né? E por isso que também é muito difícil, quando tem até relacionamentos com homens mais novos e coisa assim, porque todo mundo quer dar meter o bedelho, né? Isso de forma geral, né? Na sociedade como um Na todo. Eu já sociedade. nem falo só na questão de emissora, não. Eu acho que geral. E a Porque rede gente social vive já numa pressionou sociedade vocês? mais Como machista. você já comentou? Eles já falaram algumas coisas que não agradaram? Sempre tem. Vocês fazem o quê? Então, eu comecei assim, eu só olho, às vezes eu acho até engraçado já. É porque tem umas coisas tão bizarras, né, amiga? Quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente sabe dos nossos valores, e, tipo, não é qualquer coisa que abala. Mas, quando vai naquele dia que você não tá tão bem. Sim, a raiz tá branca, você machucou, tá machucada emocionalmente. Não, e às vezes são Isso. uns comentários tão desnecessários. Eu não sei o que leva um ser humano a ir na rede social de alguém que ele sequer conhece
Porque tem esse problema, né? Porque como a gente, entre aspas, uma pessoa pública, Acha que as pessoas pode. acham que são íntimas. Então, assim... Que tem o direito. Tem esse direito. E aí vai ali pra escrever algo tão única, exclusivamente pra te agredir, pra te ofender. Não é? Então, por exemplo, até hoje a gente dá risada, eu e meu marido, porque... Eu fico querendo responder, sabe? Aí ele fala, você não vai perder tempo com isso? Eu falo, olha aqui. Tipo, ó, eu vou pegar mais leve, porque tem comentários horríveis, acho que nem vale a pena a gente... Eu simplesmente bloqueio, deleto, faço uma oração pra pessoa e tá tudo certo. Mas, por exemplo, teve uma vez que um seguidor chegou assim, você é muito sem noção, e essa boca de linguiça? Vocês não sabem o limite da harmonização facial, de preenchimento labial, tá ridícula. Pode parar. Eu nunca fiz preenchimento labial na minha vida. Eu nunca fiz preenchimento. A minha boca é de mesmo linguiça que se assim você mesmo. tivesse feito, né, amiga? Não, mas tudo bem. Aí eu falei, olha... Deixa eu te falar uma coisa, eu nasci com essa boca de linguiça, não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Se está te incomodando, eu sinto muito. Mas essa boca, ela é minha. Eu nunca fiz preenchimento labial. E se eu tivesse feito, estivesse feliz, diz respeito a mim, não a você. Né? Porque quem faz é porque talvez tenha incomodado e goste, ok. Eu acho que as pessoas estão aqui pra se sentirem mais felizes. É que eu acho que mais realizadas. ela é mais fofinha. Mesmo sendo de signo de fogo, ela é uma sagitariana mais light. Você é leonina. Eu sou muito. Não, Ela já assim, vejo ela fogo vai... nos olhos. E outra, mexendo no seu cabelo. Agora eu fiquei associando. Nossa. O leonino, ele é muito... Tem uma coisa muito com essa coisa da juba, do cabelo. É muito associado ao leonino, né? E tem essa coisa também, estigma, de que a mulher com cabelo mais claro é mais burra. Não tem a loura burra? Ah, Não, viemos é um com isso, estigma, viemos não com que isso, eu acho, Não, né? até mas música, né? tem. Loura Exato, burra. mas aí não tem o Sim. imaginário Falso. de você tirar a força da mulher, então deixar ela mais... Ah, verdade. Era Verdade, isso. Márcia. Era pra apagar um pouco o meu brilho. É entendeu? verdade, Márcia. Não. Embutido de coisas bacanas. E Vem, na verdade, uma coisa que tá no inconsciente coletivo. tá que no loucura. inconsciente. Eu percebi isso É. um pouco depois. A gente passando pela situação. Avaliando. Comecei a avaliar. Você Falei, começa nossa, a ter esse tá no discernimento. inconsciente dele querer me diminuir, porque de alguma forma ele se sentia Entendi. ofuscado ali. Entendi. Entendeu? E é uma forma de fazer isso usando o poder dele, né? O poder dele. E os homens fizeram isso ao longo da história, fazem até hoje, como a gente tá falando, né? A minha mãe, como eu falei, ela trabalhava de salto 10, igual vocês, assim, muito vaidosa, unhas pintadas, loira. E ela era chegou a gerente de comercialização de um jornal do estado de São Paulo. Então, ela chegava com uma equipe inteira de vendedores, não sei se vocês lembram, do Jornal do Carro, suplemento feminino, nananã, e muito poder envolvido. Então, ela também falava que fazia muito o que você falou, ela fingia que não estava entendendo. Entendeu? Fazer egípcia. Faz a louca, finge Porque se egípcia, mulher tá dá tudo certo. chilique, se mulher tem postura... a gente é louca. Pode, a gente é louca. Aí é louca. É, Homem não, homem exato. firme tem uma certa postura. Nossa, ele tem uma força, né? É, E mulher não, mulher tá com problemas, né? Dormiu de calça jeans, não tem esse papo? Não. Assim, um negócio que eu não Ou sei. tá naqueles dias, né? Tá naqueles dias É, de tá um de saco. PM, Cara, é um pronto. saco. Quem vocês tiveram como referência pra vida? Pra vida, não só na carreira. Quem vocês acham, assim, uma grande referência pra vida de vocês? Nossa, que pergunta difícil. Pra mim veio Olha, bem virou uma claro. jornalista. Não, aí você tá falando... você tá falando assim da vida profissional ou Não, vida? da vida. Ah, não, sim, é Na fácil, vida, é. pra mim, é o meu pai, assim, total meu Ah. pai. Total meu pai, porque ele já é falecido, assim, e ele era uma pessoa que se reinventou muitas vezes na vida. Meu pai não tem faculdade, nunca fez faculdade, mas ele foi bancário, ele foi vendedor de fruta na rua, ele teve até uma empresa de construção de barcos, uma empreiteira de barcos. Assim, ele foi muita coisa na vida. Então, ele foi pra baixo, cresceu, levantou muitas vezes. E aí, quando aconteceu essa mudança comigo, eu lembrei dele na hora, porque ele falava assim... Filha, Ele já te provou que é possível que é muitas possível. vezes. Sabe quando a pessoa te fala... Você vê na história dela, na história da minha família, quantas vezes ele recomeçou e quantas vezes ele teve sucesso. E meu pai tinha muita dificuldade com dinheiro. É uma coisa difícil, realmente, pra gente ter uma vida financeira estável, porque meu pai não era esse cara de saber controlar os Sim. gastos. Mas eu já tenho outro. Ele falava assim, você sou eu lapidada. Você é lapidada. Você é a estrela que eu sempre quis ter, não sei o quê. E ele era essa pessoa que me encorajou no começo da carreira, que ia dar meu currículo nas emissoras, ele ia fazer. Eu consegui meu primeiro estágio graças ao meu pai, porque eu não passei no estágio da Globo. Ele falou, não, a Globo não merece você. Você vai pra Record. E ele foi levar meu Currículo. foi graças a ele que eu fui contratada, gente. que graça. Ele era meu maior fã. E então, Que assim, lindo. ele é minha referência. E você, Eu tenho Tati? duas referências, na verdade. Tenho a minha mãe,
Que a minha mãe é aquela pessoa que a gente comentou aqui agora há pouco, né? Imagina, ela abre mão de tudo. Eu não sei até que ponto isso é bom, mas ela abre mão de qualquer coisa em prol dos filhos. Então, assim, ela abre mão da vida dela pra viver a minha vida. Então, assim, não, imagina, eu era de Volta Redonda, você tem que ir pro Rio, quando eu recebi a proposta pra ir pra Record Rio. Você vai, eu tomo conta da Vitória, eu tô do seu lado, larga tudo, vai. Não, agora você vai pra São Paulo? Vou, você vai, pode contar comigo pro que você precisar. Então, eu sempre falo que se não fosse ela, eu nem estaria aqui, né? Eu tinha uma filha muito pequena. E o meu avô paterno, é que o meu pai abandonou a gente, né? Meu pai é vivo, mas assim, eu não sei dele, eu não sei onde ele mora, eu não sei do paradeiro. Mas o meu avô paterno, ele foi uma referência que sempre vai ser o avô careca. O vô careca, ele é um cara que veio do nada, ele nunca sentou no banco de escola, ele nunca aprendeu a ler e escrever, mas é de uma sabedoria que, assim, eu levo pra minha vida. Então, assim, eu até falo assim, nossa, eu queria tanto que o meu avô estivesse vivo pra ele ver onde eu cheguei, porque ele só viu a minha primeira emissora, que foi a SBT. E ele tinha um orgulho de mim. Meu pai também. Orgulho, assim. E eu sempre falo do vô careca, assim, eu tenho certeza que lá de cima ele tá me aplaudindo, sabe? Ele é um cara muito íntegro, honesto e muito batalhador. Muito batalhador. Morou Mas na um rua, ponto em né? comum entre vocês, né? Mais um ponto em comum. E o que vocês querem deixar de legado, de mensagem pros filhos de vocês? Pro Gabriel e pra Vitória? Ai, começa aí, amiga. Na verdade, assim, a mensagem é muito simples, eu acho que nem precisa florear muito, né? O que eu sempre falo, né? Tanto com a minha filha quanto com os meus enteados, mas eu falo assim, a vida é feita de valores que o dinheiro não compra. Entende? Então, se ela valorizar isso, se ela for uma mulher de valores, que a gente sabe quais são esses valores que o dinheiro não compra, a minha missão já está cumprida. E ela está caminhando por esse caminho de forma muito linda. Ela estuda psicologia, né? Ela estuda psicologia e eu tenho um orgulho imenso, assim. Acho que Deus foi muito generoso comigo, assim, quando Ele me escolheu para ser mãe dela, sabe? Porque desde pequenininha ela mostrou que ela era uma menina de luz, diferente, acolhedora, da gente ter histórias em casa de uma amiguinha que sofria bullying no colégio porque ela tinha 2 mães. E aí, naquela época, imagina, como assim? Ai, porque a fulana veio compartilhar comigo, mamãe, que ninguém deixa ela ir na casa dela, porque, na verdade, os pais dela eram separados. Aí, no fim, eu descobri que não, que é porque a mãe dela era casada com outra mulher. E ela falava, mas elas te amam? Elas te dão amor? O celular tem amor? E aí, a amiga dela começou a frequentar a nossa casa. Assim também com outro amiguinho que era adotado, que também sofria bullying, da mãe vir até mim para agradecer. Então, assim, eu falava, nossa... obrigada, Deus. Dá uma aquecidinha assim o coração fica quentinho, sabe? É. Então é isso. Então que ela siga assim. Dizem que quem nos escolhem são eles, não a gente que escolhe eles. É verdade. O meu Gabi, ele tem um espírito velho. Ele nasceu meio velhinho, sabe? Assim, eu falo que ele... Sabe aquela pessoa que gosta de ficar em casa? Ele é mais na dele, ele é mais ariano também, super maravilhoso, estudioso. Mas ele tem essa coisa, assim, que inclusive já me falaram, olha, Márcia, eu acho que ele veio pra te ensinar mesmo, porque ele é uma alma mais velhinha. Então, ele me trouxe a calma, sabe assim? Porque eu sempre fui essa pessoa... Eles sempre nos ensinam muito, né? Eu era impossível, não sei o quê. E aí eu vejo que com ele não funciona. Ele vai no tempo dele, quando ele quer, e do jeito dele. Olha, Ariana. Nem sei. Como se não fosse Ariana. Mas eu admiro Ariano tem essa dificuldade, né? De ser entendido também, né? Já que a gente tá falando. Porque é realmente a astrologia é muito séria. Não o horóscopo, mas a astrologia é muito séria. E quando ela estuda, o Ariano ele tem essa característica de saber muito bem o que ele quer. É verdade. Né? E ele negocia com quem sabe dialogar com ele. É isso. E quando eu tento colocar... Imposto, jamais. Não vai, é impressionante. Isso em tudo na vida. Em tudo. Quando foi pra tirar a fralda, foi assim. Quando foi pra andar, foi assim. Só andou quando ele quis. Então, assim, tudo. E aí, hoje eu já sei. Quando eu tento, eu vejo que não vai. Aí eu volto, aí começo a negociar e tudo bem. Mas tem dia que também a gente perde a paciência. Não, aí é mãe, né? É mãe, eu preciso também. Mas assim, o que eu gostaria de deixar pra ele é uma coisa que eu sempre falo. E eu acho que eu já tô deixando, que nem a gente deixa, né? Não é palavra, é na atitude. No exemplo, né? No exemplo. Eu lembro muito bem que quando... Ai, eu vou até me emocionar. Porque quando eu mudei e eu saí do SBT Brasil...
E aí eu fui recomeçar, virei apresentadora do Tempo, né? Uhum. E aí ele veio me perguntar, falou, mamãe, mas você tá triste? Eu falei, eu tô um pouco triste, porque não era o que eu gostaria, mas a Sim. mamãe tá aqui, vou continuar e tal. E aí ele falou assim, mas imagina, mamãe, você é muito boa, você vai brilhar em qualquer lugar, assim, tipo, falando coisas assim, sabe? E ele é muito fofo, assim, o Gabriel, ele é muito sentimental, muito iluminado, ele é né? muito... E aí, quando você vê que seu filho tem esse... E ele é um menino sensível, ele não é aquele menino que vai lá bater, empurrar, ogro. Não, e aí por isso ele é amigo de meninas na escola. E eu acho que tá ótimo. Mas ele falou que, gente, ele tá fazendo pilates comigo. Ah, que legal! 9 anos ele no pilates, e o professor Coisa fez assim, linda. falou assim pra mim, gente, como ele pega rápido, como ele, sabe? E eu toda cagando pra fazer, e o Gabi lá com ele É porque Pilates pleno. é difícil, eu já fiz. É difícil. Aí ele ficou muita com... postura, Aí ele, respiração. mamãe, eu acho graça, a minha disciplina. barriga dói, porque eu fico com a barriga dolorida. É maravilhoso. E eles viram nossos Legal. companheiros, né? E é engraçado Então- você falar isso, né? Porque como eles têm esse discernimento tão novos, né? Claro que, no meu caso, a minha filha tá bem mais Já é velha, mais né? velha. Tá com Ela 19, tá com 19 né? anos. Ele tá com 9. Ele tá com Mas 9. quando eu fui demitida, imagina, 2 semanas depois do meu casamento, né? Que eu cheguei em casa chorando de soluçar. A primeira coisa que ela falou assim, mamãe, você não tá conseguindo enxergar o recado? Olha só, você é demitida 2 semanas depois do dia mais feliz da sua vida. Muito louco. Deus tá fazendo você fechar esse ano com chave de ouro. É porque tem algo muito maior. Ai, que fofo. Você precisa ressignificar isso. Eu tenho certeza absoluta que 2025 vai ser infinitamente melhor que pra você. Uou! Olha só. E sagitariana, né? Eu já tô Ah, chorando mais sagitariana. agora. aqui. Mas Eu vivi olha essa que história, minha vida também foi bênção. muito dura com ela, porque a minha filha sofreu muito preconceito desde Eu que lembro. nasceu. Quando eu trabalhei contigo Tia no negra, né, do cabelo Espetacular, cachado, eu compartilhei eu isso lembro com de você compartilhar né, sobre com isso. você. Então, A coisa do assim, bullying com o cabelo dela, muito, dela assumir o sempre. cabelo dela. Todo dela... mundo achava que ela era adotada, todo mundo falava isso com ela. Ah, imagina essa sua mãe, de onde vem essa pele? De onde vem esse cabelo de bombril e macaca? Crueldade, Nossa, né? que Eu tô até falando, assim, quer dizer, imagina, pra você ver, imagina uma criança ouvindo isso, né? Então, se hoje é Se fosse para um adulto já seria difícil. Imagina Imagina para pra uma uma criança. criança. né? Não, então foi muito, muito doloroso. E depois perdeu o pai, né, que morreu com câncer, então assim... Mas ela conseguiu também ressignificar tudo isso. E aí tem uma palavra dessa, assim, pra gente, no momento, né? Você fala, caramba. Por isso que eu falo, ai, obrigada. Não, e É a agora, sensação de missão cumprida mesmo, o que é né? legal, por exemplo, eles veem a gente se reinventando de novo, é mais um É. recado, né, pra eles. É. E o Gabi tá vivendo essa fase de me ter em casa, porque eu tô fazendo home. Exatamente. Então, Nada é por acaso. Nada é por acaso. Assim, ele precisa de mim. Porque trabalhando E tanto nesse quanto momento, você trabalhava. Você tá fazendo home pra ele é fundamental. No momento em que acontecem tantas coisas na vida dele que você compartilhou aqui antes da gravação. É isso. Ele precisava de mim nesse você momento, Tá muito tudo perto. certinho, né? Como Tudo aconteceu com a certinho. Janine Boba, que precisou ficar Sim, tranquila para poder ter os filhos dela. Então, exato. para o seu filho crescer mais maduro, Ainda mais teve É uma... que essas respostas a gente só Só consegue depois chegar de um depois, tempo, é. Por isso que eu confio muito. Eu falo, ai, tá bom, eu vou entender, depois você vai me explicar. Exatamente. E ele sempre explica. E você sabe que teve a situação de eu falar que eu queria engravidar, né? Não. Você não sabe dessa história? Você sabe? Sim. Ai, conta então, pegar o tricô. Ai, meu Deus. É que uma semana antes de ser demitida, eu fui no programa da Patrícia e falei que queria engravidar. A cara da Carla. E você foi demitido uma semana depois? Aí isso saiu depois em tudo quanto é site de notícias e tal. Uau! Então, Acho que até cantaram a música lá do Vem, né? Uau! Não foi? Fizeram uma brincadeira lá no palco e tal. foi isso. Pois Então, pra é, mim é foi o que eu te contei pesado. também antes da gravação sobre a minha demissão. Às vezes é uma coisa que acontece que na hora de haver uma escolha, é uma forma de ficar talvez mais fácil, não sei. Né? Sim. Ó, eu não posso dizer Não que dá foi... pra Afirmar não nada, dá, né? ninguém Não, nunca vai dizer, imagina. né? Ninguém vai tem como não. afirmar. Mas é estranho, porque um mês antes eu tinha vários projetos na casa pra mim, assim como a Tati estava com projetos, eu tinha vários que na mesa da direção, olha, a gente vai fazer isso com você, a gente conta com você com isso. Então, o que mudou de um mês pra cá? Não Nada, sei. né? É. Nada. A única coisa diferente foi eu ter falado sobre isso. E você quer Então, engravidar ainda? Então, aí quando eu saí, eu até falei, assim, ainda até o neném, né? A gente tem o plano, mas agora eu tô deixando mais leve. Porque também eu comecei a entrar numa neura de fazer tabela e de olhar e de fazer teste de ovulação. Aí você entra numa loucura, né? Sim. Até porque você tem um prazo também de validade, que vou fazer 38, né? Então, tem uma coisa assim também, né? Dos óvulos já estarem menos, né? E aí, eu comecei a entrar numa loucura, mas aí eu falei, quer saber, eu vou deixar fluir. Deixa fluir.
Deixa E O é deixar acontecer. fluir é uma coisa que a gente aprende na marra, né? Nós três estamos aprendendo na marra, Nossa, né? até porque também eu acho que vai ser quando for pra ser, sabe? E se não vier do jeito normal, eu Tudo vou lá bem. e vou fazer inseminação Igual a também. gente- Tá tudo bem, tá tudo tudo bem. ótimo. Qual é a sua fé? Em Deus? Em Deus, eu sou muito cristã, sim. Sim. Eu já te vi fazendo muitas pregações até, né? Sim, sim. O meu pai frequentava a igreja evangélica há muitos anos, então eu sei vários louvores. E... Eu amo louvor. Eu amo também. Eu Eu amo coloco no louvor. carro, assim, o louvor. Eu também, eu e meu Nossa! filho. Eu tenho uma Maravilhoso. coisa com louvor que eu acho que é uma conexão direta com Deus. É muito Sabe? Qual louvor que você mais gosta? Já vou aproveitar porque eu ia perguntar aqui, ó. Qual é a música que te representa? Pode agora, vamos falar nossos louvores. Ah, é difícil. Eu só não sei o nome da minha. Isaías, Bondade de Deus. Tem tanta música maravilhosa, de tanto louvor que eu amo. Eu tenho uma playlist bom. De louvor. de louvor, sabe? É porque eu acho Mas que ele eu mostra acho. pra gente isso que você falou, né? O louvor em si, independentemente da religião, ele primeiro que a música Calma, a música tem é esse... comprovado, né? Ela tem uma capacidade de entrar mais Sim. facilmente na nossa mente. E também trazendo uma mensagem que enaltece, que nos Sim, enobrece, que faz a que gente edifica. edifica. Ela traz uma certa calma. Acho que Traz. dizem Confiar. isso, né? Quem canta reza duas vezes, né? Uma coisa assim. É, Tem uma acho que frase tem que uma diz coisa E se é assim. os males ora- espanta também. Também, sempre. Essa eu sempre. conheço. Essa aqui, bebê, de Belém do Pará, você acha? E você sabe que eu era cantora, né? Não! Ai, meu, Márcia! eu tenho uma clave de sol. Eu não sabia. Você também não, amiga. Não, você não Não, cantou. não, nunca Você, cantei. é sua voz aí. Você Não, nunca não, não, cantou? não me faça isso. Bomba, 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 bomba. Márcia, vamos sair Nelson daqui. Rubens, TV Fama, presta atenção. A gente vai sair daqui com uma dupla, amiga. Não, eu já fiz aula de piano e tudo, eu sou muito ligada à música, mas não me faça cantar. Eu Conta. canto em karaokê. Ela tem uma voz. Conte. Não, eu fiz teatro há muitos anos, então, na Fiz teatro verdade. também. Amiga, eu tô te falando, eu tô Falando, falando. Brasil, a gente tá descobrindo as coisas agora. Fiz 7 anos de teatro a adolescência inteira. E eu falo que o teatro me salvou na adolescência, porque eu era uma adolescente rebeldíssima, assim. Então, graças ao teatro, enfim, eu tive disciplina, ficava 4 horas ensaiando, era uma maravilha. Viajei com as peças, era ótimo, amava. E eu não queria ser jornalista, né? Eu queria ser atriz ou cantora, porque eu fiz teatro com música, então a gente fazia musicais. E aí eu participei eu ganhei um festival de música com uma música que eu fiz pra minha mãe. Eu tocava violão e compunha também. Que legal. Então, e aí qualquer dia eu quero Tem que resgatar isso. aí. Preciso voltar a fazer aula de canto. Já que você falou que gosta de fazer coisas nas suas redes sociais que não são convencionais, você podia aproveitar, assim, no dia seguinte do podcast lá, Cantar. canta de novo essa música pra sua mãe. De repente é mês das mães, vai ainda. Ai, verdade. Aí você pode cantar Gostei e fazer da alguma coisa dica. diferente. Ai, verdade. E aí, e isso só pra dar o start. A partir daí, É. eu acho que você tem que começar a cantar na sua rede social. Boa ideia. Eu outro dia, Compartilhar há um isso tempo com atrás, eu seus vi o seguidores, Anthony seus fãs. Hopkins gravando na casa dele, dançando uma música. E eu guardei aquilo, aí eu fui na casa de uma amiga que lembrou o corredor do Anthony Hopkins. Eu falei, eu vou dançar, pode? Aí só que não tinha música, eu dancei com uma música imaginária. Depois eu botei uma música em cima e bombou, foi muito legal. Ai, Porque que também legal. gosto de desconcertar essa coisa do jornalista ter que parecer sempre É o que a Marcinha careta. falou, né? Assim, Sempre sério. Dessa espontaneidade dela. E Um de repente saco fala, isso. não, você não pode ser assim. Por que não pode, Nossa, né? Assim, é um saco. né? Um saco. E você, As pessoas, o jornalista é gente como a gente. sim, tem o bancário que é sério, tímido, tem o bancário Todo divertido, mundo. tem Eu o bancário falo churrasqueiro, tem que- o dentista que é assim, Isso assado. não fere a credibilidade do E que jornalista o só porque ele CPF, vai o nosso dançar. CPF não é diferente do nosso CNPJ. Na verdade, hoje, o que eu mais prego, assim, quando eu vou falar de comunicação, é que o que brilha é quando você consegue juntar as duas Pra que caminhe coisas. junto. É. Entendeu? Essa coisa de separar CPF e CNPJ. Vocês já viram a série Ruptura? Na Não. Apple TV? Ainda Ai, não. gente, assistam. É uma série, claro. Vamos Ruptura. anotar, isso. Na Apple TV. E aí é o seguinte, eles colocam um chip na cabeça da pessoa e quando ela entra no lugar de trabalho, ela não lembra de nada da vida dela real. Medo. Por isso que chama ruptura. E aí é Quando claro... ela sai, ela volta a lembrar? Não, ela sai e ela não sabe nada do que ela fez no trabalho. Para. Então são São vidas distintas. distintas. Uau. Muito Distintas. louco. Aí vai acontecer. Só que começa a se encontrar coisas e pessoas que fizeram a ruptura e voltaram, quiseram voltar. E aí é uma loucura, não vou dar Não spoiler. pode dar spoiler. É. não Mas vai eles assistir. falam exatamente sobre essa discussão do CPF e CNPJ. Por quê? A gente Leva precisa... todo mundo a refletir sobre isso. É isso. É. Por que não? Adorei essa frase, que você brilha quando você junta as duas coisas. E é a pura verdade. Sim. Você foi olhando para trás, para os ídolos que a gente tem, eu tenho, né? Eu tenho algumas pessoas que eu admiro demais. São
O Boechat, por exemplo, na nossa área. Maravilhoso. Ele juntou o CPF com o CNPJ. É isso. Toca o barco. E por isso que a gente achava tão legal. É. Eu também, eu acho que Tati também. A gente colocou de alguma forma a nossa essência, Colocar sua entendeu? essência, sua identidade ali, porque não são pessoas E distintas. quem faz hoje sucesso nas redes sociais, influencers, são Esses. pessoas assim, É. entendeu? Que não tem medo de se expor, é isso. Vou pegar esse corte, porque eu adorei. Maravilhosa! E eu trouxe um presente pra vocês. Peraí. Que linda, gente, essa Carla. Carla. Não Esse é do meu patrocinador mesmo. Mais Salsa. presente, porque já estamos aqui, né? É no cheio- banquete Márcia já. Dantas e Tati Brasil. Pode abrir. Linda. É uma Pode marca abrir? de... Deve, Pode. é uma marca da salsa. É uma marca de beachwear. Tem pra homem e pra mulher. Gente, Elas disseram que lindo. gostaram. Elas sempre stalkeiam vocês pra poder pegar alguma peça. Ah, ela já fez pensando. Ah, não, gente, não São peças acredito. atemporais, com designer próprio. Que lindo. Tecidos Não, eu já brasileiros. amei esse cintilante e esse azul na minha pele. Ai, você tá de azul Eu hoje. amo Ah, elas azul. sempre escolhem coisas correlatas. Gente, olha que maravilha. Tem loja no Shopping Vila Olímpia, tem, se quiserem, sem trocar, Eu né? estou chocada, amiga. Ah, essa é... Ousada! Que ousada. Vai levar agora pra sua viagem. Acho que ela me achou meio ousada, hein? Ela vai falar com meu marido. Que lindo, lindo. E você sabe que eu tô indo pra praia, né? Então, Sim, ó, já então, vou eu pensei. estrear. Já vai Pra usar. Belém também, Já vou então. usar. Ai, que lindo. Amei Esse, muito. eu também tenho um assim, sabia? Ah, legal, que ele é M. inteiro assim. Eu ia falar, eu uso M. Eu uso Acertou. M. certinho. Acertou? E você também Aham. acertou? E eu gostei Como é que é desse o nome aqui. dela? A estilista é a Ana Beatriz, Ana e a Beatriz. dona se chama Karen. Obrigada, E a Karen. Thaís. Ana e Karen. Amei. Gente, a gente amou Não, muito. e eu amei isso aqui também, ó, essa Porque dá regulação. Isso, Pra você botar é de acordo perfeito. com... É a Ana que é responsável, ela é Gente, designer. que Perfeito. maravilha. E eu sou fã mesmo, sabe? Eu acho que o trabalho dela... E o legal é eles apoiarem um trabalho como o nosso, né? Sim, sim, Um de trabalho mulheres, né? De mulheres, apoiando exatamente, mulheres. Mulheres apoiando exatamente, mulheres. exatamente. E eu sou muito Boa. Gente, grata. amei muito. Fico Amei. feliz. Muito, Obrigada. muito. Meninas, eu tô chegando na pelo fase carinho. avançada aqui do nosso podcast, aproveitando esse momento. E eu trago o meu podcast. Quando eu comecei, eu tenho um amigo que me deu a ideia de trazer umas lâminas para poder tirar alguma mensagem. Ai, meu Deus. E aí eu vou trazer, Adoro como isso. sempre eu trouxe e trago, e vamos ver o que vai sair. O que- Alguma mensagem. Mas eu tiro uma e a Tati tira uma, Isso, é? e vocês depois leem. Ou eu leio, vocês que sabem. Ai, deixa eu segurar. Ah, não, lê pra gente. Eu Tá acho que bom. você pode ler. Ela tira Ela dela. tira, É, pra- e aí Aí eu leio. tiro a minha e você lê. Sim. Você Essa da lê. massinha. Ih, babado, gente. Ai, meu Deus. Sério, não, essa foi Ó, babado. minhas ciganas devem estar por aqui aí já. Tem energia aqui, ó. Vamos ver, Brasil. Todas de unhas feitas, lindas. Deixa eu ver. Ih, as duas são... Babado? É, eu até Forte. tirei pra Babado mim, também? Eu gostei. Tira, Posso, tira. posso. Ai, Pode compartilhar. veio muito legal. Eu compartilho, deixa eu ver. Boa. Ih, olha lá, gostei também. Vamos lá. Será que teve a ver com a nossa conversa? Talvez, hein? Sempre tem, o Rafa Sempre é testemunha, tem, né? É, Rafa? Rafa. A gente já aconteceu da Márcia Luz, que é uma mulher que eu adoro, que fala sobre perdão. A carta dela foi a luz. O Thiago, que é o Thiago Godoy, marido da Isabela Camargo, ele Sim. tirou a Sim. árvore da vida, Do- né? Papai financeiro, E ele né? tem Lá tatuada do no Insta braço. deles. É papai financeiro. Então Uau! sempre acontece, mas vai também da energia da pessoa. Mas também do que é pra falar, né? A sua Márcia Dantas. Eu, quando eu era jovem, na rádio, Na rádio. eu morava no Rio de Janeiro e lá tinha Rádio Globo, Rádio Tupi, e tinha uma astróloga chamada Zora Ionara, faz 150 milhões de anos. E ela lia de um jeito... 150 milhões de... Eu falo assim, de 1900 era assim de Almeida. Meu avô que falava isso, sabia? Bom, Bom, careca. silêncio. É preciso silenciar a mente para perceber o desejo da alma, viver uma vida de propósitos. É fundamental para o crescimento do ser. Silencie e ouça seu interior. Gente. Bah, Arrepiou aí? Olha. Amiga, arrepiou vamos aqui. a Tati. Clareza. Há momentos que não são propícios para grandes decisões ou mudanças, principalmente quando somamos medo e confusão em nossas ações. Deixe a clareza fluir e trazer novas ideias e soluções. Perfeito. É perfeito. Deixa eu ver a minha, que eu vi que estava inspirador. A minha também eu vou chorar. Ai, Renascimento. Brasil. Renascimento, Uau. que forte. Ah, porque essa daqui é a sua. Que forte, Foi o desenhozinho Clareza. lindo e essa esqueci de dar. E A essa do é sua. silêncio. Que forte. Renascimento. Depois da queda, né? É. Retome antigos projetos e ideias que ficaram esquecidos para que voltem a tomar força, forma e identidade. É uma fênix. Uau! Não, e Fênix tem muito a ver. Muito Com esse tudo que a momento gente da falou. gente. Com Exato. tudo Você a sabe gente que falou. eu posso mostrar na minha rede social, Deve. meu emoji é Fênix. Ai, que lindo!
E aí, Foi pra mim também! e qual foi a pra nós pergunta? todas. E qual foi a pergunta que ela fez? E tem a ver? Aí você falou, sempre tem a Tem, ver. o meu tem a emoji é ver. fênix! E provavelmente pra nós três. Pra nós estamos três nesse é o momento. E a gente tá renascimento. exatamente nesse momento de Deixa eu ler. renascimento. Só pra vocês saberem, hoje deve ser dia 24 de maio, Lindo, quando vai ao ar esse gente. podcast, eu estarei viajando também, me proporcionando um renascimento. Ai, renascimento. gente, que Com lindo. 57 anos de amei. idade. Eu quero tirar uma foto dessa. Deve tirar, Ah, fica que já aí. linda. Tá, Porque fica eu acredito piamente que vem sempre uma mensagem bacana pra compor, pra finalizar Sim. com chave de ouro esse nosso papo. Eu quero agradecer a vocês, duas mulheres inspiradoras, sabe? Eu falo que, como você bem falou ali, eu sou editora-chefe do podcast. Olha que delícia. Que legal. É, eu sei bem Delícia. isso, né? Gostoso. A gente e corre atrás de tudo. Isso. E vai atrás de entrevistado. E, E faz você um, traz faz um quem faz roteiro, sentido tudo. porque você acredita que faça sentido. É. E encontrar a Márcia não foi por acaso. Sim. Que falei da Tati, que eu nem sei porquê, mas não foi por acaso. Estarmos juntas aqui foi com no mês das mães. Tem uma intenção. Tem uma intenção, não só para nós, né? Para a gente se reinventar, acreditar, silenciar, respirar, ir avante. Porque eu acredito que a coragem, que é o tema desse podcast, do meu trabalho, é a gente ouvir o nosso coração. E não é o coraçãozinho do emoji. Sempre. É a nossa essência. E quem segue sempre vai para o caminho certo, para a trilha certa. Claro que não é fácil. Não é É. fácil ser corajosa. Não é fácil se encher de coragem. Mas é totalmente possível, né? A gente precisa acreditar na nossa capacidade de renascer. Sempre. É Lindo. necessário, né? É necessário, é urgente. Então, E assim, eu acho que a gente é sortuda, porque se não fossem os tombos que nós levamos, a gente não estaria nessa trilha. Ufa. não, jamais. Jamais. E que trilha linda. E trilha que marcas maravilhosa. maravilhosas nós temos na vida. E que marcas nós deixamos nas pessoas, graças a termos renascido muitas vezes. Então, E a gente se perfeito. depara com muitas mulheres também passando por dificuldades ou por situações, tanta história que a gente ouve, que não tem, às vezes, esse start que vocês tiveram, por exemplo. Sim. Então, eu sou muito grata por ter encontrado duas mulheres maravilhosas, sensíveis, bonitas, corajosas, determinadas e que dançam, cantam e brindam. E o Eu tenho resto que fazer umas aulas de dança e de canto com a Marcinha, mas eu chego lá, Brasil. vai ser divertido. Daqui a pouco ver vocês lá. Vamos. Eu danço também, gente. Dançar comigo, E cantar dançar é com ela. maravilhoso. Bora. Lava a alma, né? Lava a muito alma. bom. E muito obrigada. Fiquei muito Obrigada. feliz com o nosso encontro. Esse braço não vai. Um beijo. Obrigada. Foi E até muito, muito bom. O próximo né? encontro. amamos. Tchau. Beijo. Mandem seus comentários aqui embaixo, sigam. E espero que vocês tenham gostado. É isso. Obrigada.